Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Shalom para todos. Como estão hoje, meninas e meninos, varões e varoas desse meu Brasil varonil? E aí, como vocês estão se sentindo hoje, mais esse dia que o Senhor nos deu? Como que estão vocês, a família, tudo bem com vocês? E aí, gente? Quero ver que vocês coloquem lá nos comentários sobre o que vocês estão sentindo, sobre qual é o sentimento de vocês quanto ao que vocês estão passando nesse momento. Compartilhem aí, tá? O que é que vocês estão sentindo? Algo que vocês possam, assim, a gente possa estar conversando, compartilhando, tá bom? Vamos lá para a palavra hoje, para nós meditarmos mais um pouquinho sobre o que nós temos que aprender com as nossas heroínas da Bíblia. Eu vou ler com vocês aqui o livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 17, que fala bem assim: o amigo é sempre leal, mas na hora da dificuldade ele se torna mais que um amigo, passa a ser o nosso irmão. Aí vocês falam, o que será que a Esther está querendo conversar com a gente hoje falando sobre amizade? Aí eu te pergunto, papai e mamãe, quem é o melhor amigo do seu filho? A quem e com quem o seu amigo, o seu filho está buscando conselho quando ele tem dificuldade? Seja ele criança, seja adolescente, seja adulto. Quem é o melhor amigo dele? Porque aqui, ó, Salomão tá falando que um amigo leal, na hora da alegria, ele tá ali, mas na hora da angústia ele se torna um irmão. E aí, quem é o melhor amigo do seu filho? Hoje, nós vamos ver a característica de uma outra heroína da Bíblia, da qual, assim, eu aprendi bastante com ela através da minha mamãe. Quem é essa mulher? Ruth. Hoje nós vamos aprender com Ruth sobre amizade. Olha só, se nós pegarmos lá o livro de Ruth, a gente vê a história dela, a gente sabe que ela era moabita, ela não era de Israel, ela casou com o filho de Noemi, né? E aí depois de 10 anos, a Noemi com seus filhos e esposo em uma terra distante, o esposo morreu, os filhos morreram e ela decidiu retornar para Israel. Só que quando ela chegou no meio do caminho, ela falou para as duas noras, falou, olha, vocês não precisam me seguir, voltem para a casa do pai de vocês, que eu não tenho nada para dar para vocês. Eu estou voltando para o meu povo, porque lá eu sei que eu vou ser cuidada pelo meu povo. Vocês voltem para a casa de vocês. Aí Orfa se despediu e voltou para a casa dos pais dela. Mas Ruth não. A Ruth falou bem assim, o seu Deus é o meu Deus. Onde você for, eu tô junto. Tô ali, ó, juntinho com você. E aí, gente, parando para meditar assim um pouco nessa atitude de Ruth, ela tem muito a ensinar para nós, como mamães, como papais, sobre a questão da amizade com os nossos filhos. Eu tenho que, primeiramente, ser pai e ser mãe do meu filho. Eu tenho autoridade. Enquanto ele está debaixo do meu teto, eu tenho autoridade sobre ele. Ele tem que me respeitar como pai e como mãe. Mas eu também tenho que ver que eu tenho que ser o melhor amigo do meu filho. Por quê? Quem é que está sendo o melhor amigo do meu filho? Primeiramente, o melhor amigo dele é Deus. Porque Deus está com ele 24 horas. Então, se ele está longe de mim, ai meu Deus, me ajuda. Ai, Senhor, faz uma oração, pede um conselho espiritual e Deus dá esse conselho para ele. Mas depois de Deus, eu como pai, eu como mãe, eu tenho que ser o melhor amigo do meu filho. Ele tem que ter confiança em mim para contar para mim os seus problemas, as suas dúvidas, as suas angústias. E eu, na medida do possível, eu estar ajudando ele, estar aconselhando ele. Agora, se o meu filho não confia em mim para compartilhar as suas angústias, suas alegrias, seus problemas, ele vai arrumar alguém para fazer isso, principalmente se ele é na faixa etária dos 10 até os 20 e poucos anos, que é aquela fase da puberdade, da adolescência e da juventude.
Aí eu, como pai, como mãe, eu tenho dado abertura para o meu filho, para ele poder ter em mim confiança para compartilhar comigo os seus problemas, as suas angústias. Eu tenho essa intimidade, essa interação com ele, porque a gente vê que hoje em dia muitos dos jovens eles não buscam o conselho dos pais, não buscam a amizade dos pais. A gente sabe disso. E nós, pai, nós, mãe, nós somos dotadas a partir do momento que a gente que é mulher engravida, que nós começa a fecundação do filho no nosso corpo, parece que tem algo aqui no nosso cérebro, na nossa cabeça, no nosso sistema, que parece que faz assim, ó, uf, abre, que é o quê? Assim, de você saber, parece, de premonição, é uma coisa espiritual mesmo, de cuidado, que às vezes você sente, você percebe que você fala com seu filho como prevenção e se ele te obedece, ele se dá bem, se ele não te obedece, ele não dá bem. Muitas das vezes eu vejo assim, o pai e a mãe falam bem assim, ô meu filho, não... ele fala assim, mãe, pai, eu tô indo, tchau, fui. Isso quando eles falam hoje em dia, né, que tá saindo, indo pra balada, saindo com os amigos. Aí você pega e fala bem assim, ah filho, não vai hoje não, fica aqui em casa, fica aí. Aí você fala assim, que isso, hein, coroa, tá me estranhando, você acha que eu vou deixar de sair com meus amigos pra ficar aqui de olho pra tua cara? Tchau, fui! E sai. E aquilo, a mãe e o pai às vezes com aquela angústia no coração, porque ele sentiu que não era pro filho sair. Aí o filho sai, às vezes ele chega lá, vai pra festa lá dos amigos, dá que acontece um assalto, dá que acontece uma briga, uma confusão, rola droga, coisa. Às vezes teu filho nem mexe com essas coisas, ele simplesmente foi naquele lugar para se divertir. Mas daí acontece uma desgraça. Por quê? Porque ele foi contra, ele te desobedeceu, ele não te ouviu. Mas por que às vezes ele não te ouviu? A culpa é dele? Como eu sempre digo, a culpa é nossa que é adulto. Porque eu não desenvolvi uma intimidade com meu filho para que ele tivesse eu como melhor amigo. Enquanto eu falasse com ele, ele me escutasse. Eu aqui em casa, nossa, eu sou uma mãe assim muito, mas muito, muito, muito privilegiada. Graças a Deus. Eu desde pequena eduquei meus filhos para eles sempre terem como melhor amigo Deus, e depois de Deus eu ser a melhor amiga deles. Então, às vezes assim eles vêm e falam comigo assim, depois eu saio assim, eu vou pensar e falar assim, agradeço, obrigado Senhor, por ele ainda continuar tendo eu como melhor amiga deles. Porque eles compartilham comigo os problemas, alegrias, problemas do trabalho. Eles chegam, quando chega da escola, chega do serviço, chega da faculdade, eu sempre falo, beijo eles, abraço, isso assim, com 20 e 22 anos. E aí, filho, como foi seu dia de trabalho hoje? Eles me contam, como foi seu dia hoje na escola, na faculdade? Eles me contam, conversam comigo, se abrem comigo. Quando estão com problema, vem falar, mãe, agora, né, que o palavreado mudou, mãe, olha, a senhora que é a mulher dos conselhos, tô precisando de um conselho teu. E conta o problema, eu pego a Bíblia, sempre aconselhei meu filho com a Bíblia, a Bíblia fala isso, filho, então vamos orar e vamos ver como é que vai resolver. Eu falo bem assim, ó, essa é a opinião da mamãe. Se fosse eu, no meu caso, eu faria isso, isso, isso. Mas a vida é sua, que eu tenho que respeitar a individualidade dele, a vida é sua, então aí é você que tem que decidir se a opinião, o conselho da mamãe vai de encontro àquilo que você queria ouvir, aquilo que dá para você resolver, ou se existe outra maneira de resolver, mas sempre resolvendo da maneira correta, dentro das normas e dos preceitos cristãos. E graças a Deus, meus 2 filhos, Deus tem abençoado a vida deles, estão seguindo o caminho que devem andar, e eu continuo sendo amiga deles. E agora meu filho está casado, eles vêm e falam assim, mãe, eu preciso de um conselho seu. Aí eu falo, pode falar, meu filho. A mãe fala, ele conversa comigo. Aí antes de eu aconselhá-lo, eu falo, você já falou com a sua esposa? Você já conversou com ela? Diz ele, já, mãe, já conversei. Se ele não conversou, eu falo bem assim, então, eu sou sua amiga. Tua conselheira agora é tua esposa. Porque agora vocês dois são um. Então, tudo tem que ser de comum acordo entre vocês dois. Eu tô aqui pra dar uma ideia, um conselho, mas tem que ser de acordo com aquilo que vocês dois querem.
Eu, como mãe, eu não vou intrometer na vida do meu filho casado. Deus me livre, só igreja é um negócio indesejável. Eu ainda vou ficar se intrometendo? Não, não me intrometo. De jeito nenhum. Vem perguntar para mim, pedir conselho. Primeiro eu pergunto, você já conversou com a sua esposa? Que tem muitos casamentos que o filho continua achando que a mãe é mais na vida dele do que a esposa. Não é. A partir do momento que você se casou, a sua mãe, seu pai, seus irmãos, seja quem for da sua família, não é mais família sua, é parente. A partir daquele momento, a sua família é você, seu esposo e seus filhos. Tanto é que, o que Deus falou para Abraão? Abraão, saia do meio da sua parentela. Ele não falou, sai do meio da sua família, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Aí Abraão pegou Sara, sua esposa, e foi. E ainda, se vocês pegarem a história de Abraão e forem ver, vocês vão ver que no começo lá da vida dele, que ele saiu da cidade de Ur dos Caldeus, ele teve problema por quê? Porque ele levou os parentes atrás, levou o pai, levou o sobrinho. Se ele tivesse deixado para trás, muito do que aconteceu na vida dele não teria acontecido, porque Deus não mandou ele sair do meio da parentela, ele ainda levou o parente atrás. Então, nós temos que ter muito cuidado, tá, mamães, papais, contar isso. Não se intrometa na vida dos seus filhos casados, mas enquanto ele estiver pequeno, desenvolva com ele uma relação de amizade. Seja amigo dele. Procura entrar no mundinho dele. Bem, eu desde que meus filhos eram pequenos, eu assistia desenho animado com eles. Gente, hoje esse dia eu tava lembrando. Quando meus filhos eram crianças, eles gostavam de assistir Teletubbies. Ficava aquela musiquinha, creminho gostoso do Teletubbies. E aí eles ficavam, mãe, faz creminho gostoso. Falava pra avó, faz creminho gostoso. Aí minha mãe ia fazia mingauzinho de maisena com chocolate para eles, dizendo que era o creminho gostoso do Teletubbies. Fazia mingau, anguzinho com caldinho de carne de frango, falava é o creminho gostoso do Teletubbies. Então, eu que uma mulher, quando meu primeiro filho nasceu de 26 anos, vem cá, vamos fazer creminho gostoso, sair correndo atrás deles no quintal, igual os Teletubbies corriam atrás do outro, brincando de pega-pega com eles. Quando eles estavam assistindo desenho, eu ia assistir desenho com eles, desenho eu sou craque, desenho animado. Por quê? Eu sempre assistia desenho animado junto com eles, às vezes surgia na televisão, que agora a gente não assiste TV mais, já tem uns 5 anos aqui na minha casa que a gente não polui a cabeça, mas quando eles eram crianças, se perguntava para meus filhos o que é novela, o que é jornal, que essas imundícias eles não conhecem, porque desde pequenas eles quando estavam passando assim, meu esposo chegava em casa de noite e ia assistir jornal, coisa, eles estavam lá no quarto assistindo o desenho animado, eu nunca deixei eles poluírem a cabeça com essas coisas, sabe? Sair do lúdico, do infantil. Então, televisão de casa era o melhor canal de TV aberta, não sei se ainda continua do mesmo jeito, que tinha uma programação boa para criança assistir, porque eram programas lúdicos que eles aprendiam com essa programação, era cultura, não sei se ainda continua. Não, deixa assistir Mundo da Lua, assistir Cyber Chase, Castelo Rá-Tim-Bum, Animais do Parque da Corça Branca, Pequeno Urso, essa desenhada toda aí. Eles estavam assistindo eu junto, para mim ver o que meu filho está assistindo, para depois, quando eles virem conversar comigo, eu ter assunto para falar com eles. Porque agora imagina, se eu não entrasse no mundinho deles, se eu não fizesse coisas que eles gostavam de fazer, aí com quem é que eles iam conversar sobre isso? Às vezes com outro coleguinha, né, da escola, ou então mesmo o próprio coleguinha da escola, perguntar para eles, você já viu o desenho hoje? Você assistiu? O que você achou legal? Às vezes eles vinham para mim, falavam, mãe, eu queria ver desenho tal que meu amigo tava falando, a gente tava jogando card lá daquele desenho. Aí, se eu já tinha assistido o desenho, eu falava, não, filho, isso daí não é pra você. Mas por que, mãe, que não era? Aí eu ia explicar pra ele, porque tem muitos desenhos na televisão, principalmente hoje em dia, que ensina violência, desenho só pá, tira, porrada. Tem desenhos que ensina a criança a ser desobediente aos pais. Hoje mesmo tem um desenho que a meninada adora, Peppa Pig, ensina o quê? Ensina a menina a desvalorizar o pai, que o pai não é nada. Nossa, tanta coisa
que não dá, não dá, não dá, não dá. Então você tem que estar ali. Ai, credo, que besteira, eu vou ficar assistindo desenho, ficar vendo essas babaquices. Não assiste não, não participa não da vida do seu filho. Deixa o amiguinho participar, deixa o amiguinho dar ideia para ele. Então, você tem que o quê? Não é você querer que a criança chegue ao seu nível de adulto, mas você se abaixar ao nível da criança. E é lógico, tudo dentro do quê? Eu sou amigo dele, mas um amigo aqui, ó, que tá acima com autoridade. Eu tenho que ter autoridade. Tem um momento lúdico, um momento do brincar, do ser amigo, sim, mas tem um momento do respeito e da autoridade. Meus filhos faltam com respeito comigo por eu entrar no mundo deles? Não, eles me respeitam. Então, eu tenho que desenvolver amizade com meus filhos. Por quê? Eu tenho que desenvolver essa amizade. Também porque quando eu ficar idoso, quando eu estiver precisando deles, a quem que eu vou recorrer? Eu vou precisar deles, como eu já falei, nós somos seres interdependentes. E aí, se eu não tiver uma amizade com meus filhos? A quem eu vou recorrer? A quem eu vou conversar? E aqui em casa, sim, eu tenho amigas, assim, íntimas. Tenho minhas irmãs, nós somos em 5 mulheres, somos amigas uma das outras. Mas o que passa aqui dentro da minha casa, quem é que tá vendo? São os meus 2 filhos. Então, às vezes quando eu tô com um problema mesmo, hoje a minha filha tem 20 anos, às vezes eu tô dando problema e ela conversando fala, mãe, pera lá, você tá tentando resolver isso assim, 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 mas você não acha que é legal para fazer isso? Aí eu uso para falar a verdade, né, filha? Você tem razão. Mas será que eu não tinha pensado dessa forma? Não tinha pensado desse jeito? E às vezes ela também me dá dicas, me dá conselho. Por quê? Porque ela é a minha amiga. Então eu sempre digo, meu melhor amigo é Deus. Depois meus 2 segundos melhores amigos, meu filho e minha filha. Então, tudo que é problema, nós discutimos em família, alegrias, vivemos juntos, tristezas, vivemos juntos. Por quê? Porque nós desenvolvemos uma relação de amizade. Assim como Ruth e Noemi desenvolveu essa relação de amizade. Olha que amizade linda, né? Eu tenho agora, tenho minha filha e meu filho, e agora Deus me deu uma terceira filha, que é a minha nora. E ela é uma pessoa linda, maravilhosa. E é incrível, que às vezes ela não saiu do meu útero, mas eu falo para ela que nós temos um relacionamento não uterino, mas umbilical. Porque às vezes assim ela tá com vontade, né, de comer alguma coisa, chega no final de semana e ela fala, sogra, eu falei pra senhora que eu queria comer isso? Ela fala, não. Nossa, como é que a senhora adivinhou? E às vezes tá acontecendo alguma coisa com ela e eu sinto. Então nós temos uma relação de amizade muito linda. Por quê? Porque eu respeito a individualidade dela e do meu filho, não me intrometo na vida deles de jeito nenhum. Eu acho horrível pai e mãe que fica se intrometendo na vida do filho casado. Ele casou, ele tem que resolver. Você pai, você mãe que já tem filho casado, você não pode, seu filho casou, se vira. Vai, se vira. Não, se seu filho vir pedir conselho para você, você tem que aconselhá-lo. Mas não querer viver a vida dele ou viver para ele. Não. Ele casou, ele tem que resolver os problemas diários, cotidianos da vida dele. Mas se ele tiver te pedir conselho, você tem que aconselhar. E se você vê também que às vezes teu filho tá lá, ó, eles vêm almoçar na sua casa no final de semana, já tem filhos pequenos. Aí você vê que uma atitude do seu filho ou da sua filha não é uma atitude de uma esposa, de uma mãe, de um esposo, de um pai. Aí você pega seu filho, espera a hora que ele estiver sozinho, depois você sai e fala, seu filho, depois você volta aí, que o papai quer ter um papo com você, a mamãe quer ter um papo com você, e conversa com ele, fala assim, filho, olha, não é assim, não é essa atitude. E isso eu aprendi com a minha mãe e com meu pai. Minha mãe e meu pai nunca me corrigiram, tiraram a minha autoridade sobre meus filhos, nem a autoridade do meu ex-esposo com os meus filhos dentro da minha casa. Às vezes, assim, quando a gente tinha alguma discussão, alguma coisa na frente das crianças, na frente do meu pai e da minha mãe, eu esperava depois a gente estar sozinho e chamar para conversar. Falava, olha, preciso conversar com você. Aí, pois não, papai, pois não, mamãe. Sempre a gente tratou assim. Eles falavam, ó, filho, você teve aqui, você teve essa atitude, coisa, isso não é legal, isso não é de Deus, não é assim que o papai e a mamãe te ensinou.
Não é assim que você deve agir, né, dentro desse tipo de situação. Tá? Muda esse comportamento. Pegava a Bíblia e falava, aqui, ó, te ensinei assim, a Bíblia ensina assim. O que você está fazendo está dentro da palavra? Se não tá, então muda, tá? E a gente agradecia, daí parar para pensar, falando, nossa, é verdade, né? Acho que eu exagerei. Pai e a mãe tem razão. E assim a gente agia. Então, pessoal, eu espero que essas conversas, esse bate-papo que eu tô tendo com vocês, possa estar ajudando vocês aí durante esse período tão difícil de convivência, porque o nosso grande problema é o conviver, né? Você ver uma pessoa é uma coisa, mas você conviver é outra. Então nós temos que respeitar todos, cada um como indivíduos, né? Não só nossos filhos, mas nossos parceiros também. Respeitar a individualidade de cada um, o tempo de cada um, mas assim, construindo essa relação de amizade entre nossos filhos, para que na hora que eles estiverem com problema, eles virem procurar a nós para poder ajudá-los e não alguém lá fora. Por que que Salomão escreveu isso, né? Que na alegria se tem um amigo e na angústia nasce o irmão. Porque ele, com certeza, ele tinha ali bons conselheiros, né? E a gente vê pela história que ele, por ter tido bons conselheiros, foi um rei que durante 40 anos Israel não teve guerras durante o período que ele foi rei no trono. Aí assim que ele faleceu, que o filho dele tomou o trono, Roboão foi lá pedir conselho para os conselheiros do pai? Não, foi pedir conselho para quem? Para os amigos. E aí o reino de Israel foi dividido em dois, e daí ficou Roboão com duas tribos, Jeroboão, que era um general com o restante das tribos. Por quê? Porque não ouviu os conselhos dos mais velhos, não ouviu o conselho dos... Papai já tinha morrido, mas papai deixou conselheiros. Preferiu o quê? Ouviu o conselho dos amigos de balada, de farra, né? Porque lá o amigo de farra, ele não vai aconselhar o seu filho da maneira correta. Ele ainda não viveu, ele está junto com o seu filho vivendo aquele período. Ele ainda não tem experiência de vida que você tem. Ainda não deu as topadas, as cacetadas que você já levou na vida para poder aconselhar o seu filho. Então, gente, ó, beijo no coração de vocês. Espero que essa palavra faça com que vocês reflitam quanto a isso, tá bom? Tchau, tchau.